Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. O amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. O espaço que o Humberto Campos nos oferece para podermos conversar sobre este que é para nós o pão sagrado da vida, a mensagem do Cristo, é um espaço que chega para os nossos corações como uma oportunidade valiosa. Essa tem sido uma das maiores alegrias desta existência, que é falar sobre Jesus. Então deixamos sempre registrado a nossa gratidão pelo convite e pelo espaço gentil. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro O Evangelho, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo de número 15, mensagem intitulada de Vingança, irá comentar aquele versículo registrado por Mateus no seu capítulo 5 e também por Lucas no capítulo 6, versículo 26. Onde os evangelistas registram a fala do próprio Mestre, seguida ao Sermão do Monte, em que o Cristo nos diz: se alguém, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém lhe ferir uma face, ofereça-lhe também a outra. Se lhe tomarem um manto, ofereça também a capa. Essa fala do Cristo é tomada pela benfeitora Joana de Ângeles como sendo um símbolo, um convite à renúncia à vingança. Joana irá conceituar a vingança neste capítulo como sendo a patologia do ego insubordinado. Patologia do ego insubordinado. Vejamos que a benfeitora não alivia. E na concepção dela, a vingança ela surge como um desejo de libertação da criatura das teias do ódio. O ego, em sendo ferido, em estando machucado, seja por ofensas, por desavenças, por uma calúnia ou uma traição, ele se ira. E irado, então, busca na vingança uma espécie de libertação dessa tensão emocional que o acrisiola. Notemos que é interessante, porque, aos olhos do mundo, numa perspectiva materialista, e aqui vale um adendo importante, sempre que nós falamos sobre materialismo, não se trata de apenas de uma ótica em que a criatura ela se vê muito apegada aos bens terrenos. É evidente que, estando na matéria, e os espíritos têm perfeita consciência disso, nós temos necessidades que precisam ser atendidas para bem vivermos, para utilizarmos esse trânsito que temos no corpo físico de maneira a enriquecermos a nossa alma. E os espíritos nos dizem, nós temos necessidade de segurança, de educação, de saúde, de bem-estar, de lazer, de descanso. E tudo isso, evidentemente, de alimentação, diz respeito a sabermos utilizar os bens, sabermos utilizar a matéria para atendermos interesses do espírito. O grande convite de Kardec que se faz para nós é este, de entendermos que a matéria ela não é um fim em si mesma. Que os objetivos da nossa vida eles não podem se limitar apenas a atendermos essas necessidades, mas sim utilizarmos esses meios para as conquistas que sejam imperecíveis, para as conquistas imortais. O materialismo, portanto, nessa perspectiva, ele é, na verdade, uma maneira de se enxergar o mundo, de se vislumbrar, de se compreender a realidade em que ela esteja completa e absolutamente assentada na matéria. Então, a finalidade de existirmos seria a matéria. Nascemos da matéria, viemos da matéria e voltaremos à própria matéria. De modo que a nossa existência ela teria apenas esse curto lapso de tempo de algumas dezenas de anos. Quando Kardec coloca essa questão como sendo problemática, ele nos aponta para as consequências dessa visão de mundo, que seja, por exemplo, de acreditarmos que, ora, se eu sou apenas um corpo físico, se a minha existência durará apenas 50, 60, agora com a expectativa de vida avançou bastante, 80, 90 anos, então eu devo usufruir
atender aquelas necessidades que nós fizemos menção e usufruir dos prazeres que essa matéria me oferece até as últimas consequências. Qual motivação a criatura encontrará, então, para ser correta, ética, para fazer o bem, para renunciar à vingança, para perdoar, para amar verdadeiramente? É nessa perspectiva, então, que Kardec nos diz: ao Espiritismo está reservada a tarefa de destruir o materialismo. Destruir essa compreensão da realidade extremamente limitada e que aprisiona a criatura em paixões morais. Feito esse adendo, voltando lá para o versículo que Joana irá analisar, ela nos chama a atenção exatamente para isso. Uma visão de mundo materialista faz-nos entender que oferecer a outra face é uma postura covarde. É o fraco. Aliás, esse pensamento ele se assenta, inclusive, dentro de uma corrente filosófica que é aquela, por exemplo, cujo Nietzsche será um nome que a representará. Uma corrente materialista, nihilista, o nihilismo, né? Nietzsche vai falar, por exemplo, que o cristão ele é um covarde. O cristão é uma pessoa frágil, justamente por oferecer a outra face. No senso comum, nós temos uma outra frase que sintetiza bem esse pensamento, que é aquela de não leve desaforo para casa. Leve ansiedade, leve trauma, leve insônia, leve angústia, mas não leve desaforo para casa. Esses dois pensamentos convergem exatamente para essa perspectiva de a vingança é vista aos olhos de um mundo materialista como sendo sinônimo de força. Joana de Ângeles, então, traz-nos uma perspectiva da psicologia profunda de Carl Gustav Jung em diálogo com o Espiritismo para nos dizer exatamente o contrário. Para que uma pessoa ela consiga renunciar à vingança, ela precisa estar conectada com si mesmo numa postura de profunda coragem. Porque o ego que se sente ferido é um ego frágil, é um ego infantil, é um ego que toma a nível pessoal ofensas que não dizem respeito a ele. Porque quando uma pessoa briga conosco, ela não está brigando com nós exatamente, ela está brigando com algo dela mesma. E aí Joana chama-nos a atenção para isso. Coragem verdadeiramente é a pessoa madura que consegue saber distinguir isso aqui é do outro, isto pertence a mim. Fazer essa distinção é fundamental para a nossa saúde mental. Entendermos o que pertence a cada pessoa. E aí Joana vai dizer-nos que o ego que se sente ferido, essa nossa suscetibilidade, essa nossa vulnerabilidade, essa nossa hipersensibilidade, ela que diz mais sobre uma certa covardia do que propriamente coragem. No baianês típico, né, é aquela pessoa que pega ar, leva para o coração, muito facilmente, as experiências da vida. Então, vejamos que a fala de Joana, ela não é uma fala fácil, é uma fala provocativa, porque ela está dizendo-nos exatamente da nossa postura infantil de interpretarmos as circunstâncias da vida, as nossas relações, por essa ótica, de acreditarmos que tudo diz respeito a nós, de nos centrarmos no nosso próprio umbigo. E aí Joana diz-nos, então, que o cristão verdadeiramente é aquele cuja alma, jamais amadurecida, consegue manter-se sereno frente a esses obstáculos, a essas desditas, a esses desafios do dia a dia. E, em função da serenidade, não se entrega ao ódio. Em não se entregando ao ódio, ele não tem mais a necessidade da vingança. Vejamos então que o perdão ele surge como um antídoto, como um remédio que é uma virtude transitória. O que significa que, avançando evolutivamente, alcançando estágios de maior integração com o amor cósmico, nós conseguiremos chegar em um nível em que não mais perdoaremos. Dia chegará em que não mais perdoaremos, porque sequer nos sentiremos ofendidos. Eis o objetivo. Mas até que a gente alcance esse estágio, em que o perdão se faça desnecessário, tal como é para Jesus, tal como é para Deus, imaginemos, por exemplo, a seguinte circunstância, a seguinte situação. Temos no auditório algumas crianças. Imagine que ele, por algum motivo, comece a andar, chegue aqui na frente, me cumprimente. A mãe, preocupada, diz: Lucas, perdoe o menino. É criança. Eu vou precisar perdoar? Não.
porque eu não vou me sentir ofendido. Não há necessidade de perdão quando a gente não se ofende. Mas se fosse a mãe esta assim, talvez a me tecer uma ofensa, entendendo que ela goza de maior liberdade e que já é mais responsável pelo uso que faz do seu livre-arbítrio, aí talvez sim eu me ofendesse. E aí eu precisaria do perdão como um instrumento de autolibertação. Então vejamos que o título da nossa palestra é Vingança e Perdão, os dois caminham evidentemente como antíteses. O perdão surge, então, como um remédio para a vingança, para esse desejo de libertação do ódio, mas vejamos que ele faz-se necessário apenas quando nós nos sentimos ofendidos. Quando a nossa vulnerabilidade, a nossa suscetibilidade ainda muito infantil, toma para si mesma as ofensas que o mundo faz. Na perspectiva da benfeitora Joana de Ângeles, então, o mal que nos faz mal, Divaldo gosta de repetir isso bastante, então certamente é conhecido de todos nós essa frase, não é o mal que o outro nos faz, mas é o mal que nós fazemos, porque é este mal que nos torna maus. E é quando somos mal que verdadeiramente nós nos prejudicamos. Acerca disso, então, já que ainda não estamos nesse patamar de superioridade, de fortaleza e de coragem que nos torne imunes a essas circunstâncias tão pequeninas do dia a dia, talvez seja muito importante conversarmos sobre o perdão e sobre como administrarmos, então, esses impulsos de vingança que por hora nos tomam ainda, que são tão comuns nos dias de hoje. Imaginemos, inclusive, no movimento espírita. Quantas vezes temos nos aniquilado enquanto irmãos de ideal em função de questões tão pequeninas? Nos envolvendo em polêmicas secundárias, deixando a mensagem de Jesus abaixo dos nossos caprichos, das nossas vontades, das nossas preferências, das nossas ideologias mundanas. Recordemos para isso, para ilustrar e para conversarmos um pouco mais acerca disso e também aprofundarmos o raciocínio, de um exemplo que nos foi dado e que está registrado no livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, obra magna e incomparável do benfeitor Emmanuel, na nossa interpretação, um dos romances mais belos que já fizemos a leitura. E ele ali nos traz alguns dos bastidores do cristianismo primitivo e chama-nos a atenção, em conexão com o tema da noite, a relação de Paulo com Tiago, Tiago Menor. Tiago Menor que é referenciado como sendo irmão de Jesus, embora não fosse irmão do Cristo, mas tinha uma relação de parentesco com o Cristo que era primo. Eles eram primos. E Tiago, ele tinha muitas divergências de Paulo. Eles tinham compreensões diferentes acerca do evangelho e principalmente acerca de como deveria ser levado esse evangelho para o mundo. Tiago acreditava que o evangelho ele deveria ficar restrito aos judeus. Tiago era adepto daquela perspectiva judaizante do cristianismo. De que, por exemplo, os cristãos, para que um gentio se convertesse ao cristianismo, ele deveria ser circuncisado. Paulo já acreditava que esses hábitos, essas cerimônias, esses ritos, eles já haviam perdido a sua função, eles não tinham mais necessidade de existir. E que, na verdade, o evangelho ele deveria ser oferecido a todas as criaturas. E eles, então, tinham alguns embates. Lembramos, por exemplo, daquele incidente em Antioquia, naquela igreja de Antioquia, quando, nas palavras de Emmanuel, o cristianismo viu-se num dos momentos mais delicados de sua história. Porque a dependência do que ocorresse ali, não fosse o espírito conciliador do apóstolo Pedro, talvez nós tivéssemos a divulgação do cristianismo muito limitada e comprometida, inclusive, pela desavença de Paulo e Tiago, que dividiam a igreja em dois grupos antagônicos. E aí Pedro, então, surge como aquele elo conciliador, lembrando do Cristo no madeiro, dos movimentos de renúncia e sacrifício de Jesus em favor da união e da unificação. E é numa circunstância muito notável que Paulo, o apóstolo dos gentios, tinha dois grandes anseios em sua alma: levar o cristianismo a dois lugares. A Atenas, que à época de Jesus era a cidade das luzes, era o berço do intelectualismo da época. Atenas era a cidade da filosofia, das ciências, das mentes mais brilhantes da época do Cristo. E Paulo acreditava que se ele pudesse levar Jesus até os atenienses, ele encontraria ali os braços mais operosos a divulgarem, a levarem o evangelho para o mundo.
Acreditava Paulo que encontraria ali os aliados que tornariam Jesus conhecido em toda a terra. No entanto, para sua surpresa, quando lá chega, encontra, na verdade, os corações mais refratários ao Evangelho de Jesus. Não contará com um coração apenas que se converteu à mensagem do Cristo. Para sua surpresa, vejamos, Paulo nos diz, dois grupos destacam-se como sendo os rebeldes à mensagem do Cristo. Os ortodoxos, os fanáticos, os fariseus, religiosos extremistas, e na outra ponta, os grandes intelectuais. Porque inteligência sem sentimento é tal como uma pedra fria, dura, rígida, inflexível. Não se dobra à necessidade de humildade e flexibilidade a que convida-nos Jesus. Daí nos chamar a atenção também o benfeitor Emmanuel para essa fundamental necessidade das nossas almas, de alinharmos razão e coração, sentimento e inteligência. Eis que face fundamental, nos diz Emmanuel, começarmos a conversar sobre não apenas fé raciocinada, mas também razão iluminada. A razão que agora bebe da fonte viva do Evangelho e ilumina-se através da luz do coração. Para a surpresa de Paulo, ele não encontrou em Atenas aqueles corações que ele acreditava cooperariam para a divulgação do bem no mundo. No entanto, nos diz Emmanuel, registrando lá em Paulo e Estevão, que permanecia no coração do apóstolo uma esperança de que talvez em Roma, a cidade eterna, aquela cidade que à época, na Itália antiga, era talvez a das cidades mais belas de todo o mundo. Aquela arquitetura imponente, o império romano que havia se alastrado por todo o mundo, angariando várias conquistas, chamava a atenção de Paulo e ele acreditava, tinha como último objetivo da sua existência, falar sobre Jesus a César. Falar sobre Jesus ao imperador. No entanto, quando aproximava-se a hora desse sonho ser realizado, quando Paulo já começava a organizar aquela logística típica de quando vamos viajar, ele recebe um emissário de Jerusalém, que trazia uma carta daquele que era até então uma espécie não de inimigo, uma vez que os dois eram cristãos, mas com o qual ele tinha profundas desavenças, uma carta de Tiago, convidando-o, solicitando que ele fosse a Jerusalém. E Paulo, então, nos diz, Emmanuel, no primeiro instante ele é tomado de um impulso de ódio, de vingança. Como ousa Tiago, agora que eu estou me preparando para um trabalho, para a empreitada da minha vida, me chamar a Jerusalém e assim me destituir desse meu objetivo tão caro, tão valioso? Mas, e aí fica uma lição para nós valiosa de como administrarmos o desejo de vingança. O apóstolo, com seu coração um tanto mais inclinado ao evangelho, recolhe-se ao silêncio do lar, pede que aquele benfeitor, que aquele emissário, aguardasse alguns instantes e usa do instrumento da oração e da prece, rogando ao alto o iluminasse, o inspirasse com sabedoria para que ele tomasse a melhor decisão, não para atender os seus interesses, as suas necessidades, os seus desejos, mas o interesse do Cristo. Porque uma alma nobre convertida verdadeiramente a Jesus priorizará sempre qual é a vontade do Pai que se manifesta através da vontade de Jesus. E então, inspirado pelo alto, Paulo opta por renunciar momentaneamente àquele seu interesse, aquela sua viagem, aquele seu desejo de ir a Roma, e dirige-se a Jerusalém, e lá encontra Tiago, e eles têm então uma conversa muito significativa e muito profunda. Paulo entende que ali ele havia sido, ou havia recebido um convite muito significativo de Deus. Como quer dizer, antes de oferecer ao mundo, de colocar a sua oferta no templo do altar do mundo, é necessário reconciliar-te com o teu irmão. É fundamental o sacrifício, Paulo, do teu próprio egoísmo, do teu próprio orgulho, da tua vaidade. Vai a Jerusalém, então, com esse propósito de reconciliar-se com Tiago. E lá encontra-se com Tiago, que confessa a ele algumas das intimidades mais profundas de seu coração. E isso comove profundamente o apóstolo Paulo. Vejamos que é impossível sermos inimigos de alguém que nós não conhecemos. Por isso, todo inimigo um dia já foi um amigo. Por isso o imperativo do Cristo: reconcilia-te com os vossos inimigos, com os teus desafetos, refaçam os laços.
Não significa amar, levar para casa, cuidar. É óbvio que os nossos corações batem diferente diante de um amigo que nós temos afinidade, a quem amamos, que nos encanta a alma. No entanto, o convite de Jesus é: não retribuas o mal com o mal, mas sim com o bem, e se disponha a fazer o máximo possível por aquele que te ofendeu. O perdão aos inimigos, então, consiste exatamente nisso. Ofereça o bem. Abra espaço, disponha de sua alma a oportunidade de reconciliação. Saulo, então, escutando Tiago dizer: compreendi desde muito cedo que a minha tarefa de nutrir no seio do cristianismo, de nutrir no seio de Jerusalém, talvez Tiago tenha sido aquele que mais tempo permaneceu na casa do caminho. Pedro ali já havia se distanciado para falar a outros corações, no entanto, ele ali permanecia, servindo fiel à igreja de Jerusalém, tendo que enfrentar de maneira mais próxima o escárnio, a perseguição dos fariseus fanáticos. No entanto, Tiago permanecia ali também tal como uma pedra, como uma rocha, fiel ao Cristo. E ele então diz a Paulo: compreendi desde muito cedo que num serviço evangélico, de servir a Jesus, que a minha tarefa estava muito mais restrita aos ciclos dos judeus e que eu deveria aprender a morrer um pouquinho todos os dias, para que o Cristo pudesse nascer em mim. Morrer não no sentido de desfazer-se da sua realidade, de descomprometer-se daquela sua aliança consigo mesmo, com sua própria consciência, mas no sentido de saber ir apequenando-se, saber ir trabalhando essa suscetibilidade, essa vulnerabilidade exacerbada do seu próprio ego, para que não se tornasse tão vulnerável às questiúnculas do mundo e assim pudesse melhor servir. Paulo, a partir desse diálogo, então, encontrará em Tiago também uma mão colaboradora de Jesus. E agora o apóstolo, então, compreende verdadeiramente que os dois tinham exatos mesmos objetivos, apenas atuando em frentes diferentes. O coração do apóstolo, então, vê-se tomado de flexibilidade, deste movimento tão fundamental e necessário para nós, de aprendermos, de entendermos que cada pessoa merece e é digna de respeito na tarefa que desempenha, na atividade que abraça. Cada um de nós é digno de respeito nas opiniões que nutrimos acerca do mundo, das outras pessoas, desde que, evidentemente, isso não coloque em risco, não represente uma violência contra um outro. Naquele momento de reconciliação, Paulo fazendo um sacrifício inicial, e isso é que é muito bonito, porque o sacrifício, a parte dolorosa de perdoarmos é apenas no início. Depois vem uma glória de alegria e de felicidade, porque a nossa alma tem sede de conexão amorosa. A nossa alma tem sede de conexão amorosa. Nós não fomos feitos, não fomos criados para o desamor, para a briga, para a violência, para a intriga. Fomos criados para o amor. E para compreendermos isso, basta recordarmos aquilo que está no livro Gênesis, capítulo 1, quando nós teremos um registro em que nos dizem, aliás, em que se registra, se eu não me engano, através de Moisés, eis então que Deus fez mulher e homem à sua imagem e semelhança. Essa frase ela tem sido durante muito tempo, muitos séculos, incompreendida por nós. Porque fizemos dela, ou utilizamos ela para uma justificativa de um Deus antropomórfico. E aí nós fizemos Deus à nossa imagem e semelhança, mas não é isso que está registrado. Nós transpomos, nós projetamos sobre o divino características humanas, características que são nossas, imperfeições nossas, e fizemos assim um Deus vingativo, punitivo, ciumento, caprichoso. Mas o que está registrado é: fez Deus as criaturas, o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Ele é o parâmetro, ele é a referência, não nós. Naturalmente que, para compreendermos o desconhecido, utilizamos aquilo que nós conhecemos. Perdão. Então, no movimento espontâneo, a gente acaba fazendo isso. Eu tomo-me como referência para entender a divindade, mas o convite é outro. O divino é a referência. Por isso, faz-se fundamental para entendermos a nossa identidade mais profunda, entendermos Deus. E para isso recorremos a Kardec. Lembremos, questão de número 1 de O Livro dos Espíritos, conhecida de todos nós, que é Deus? Resposta dada pelos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa incausável,
causa primária de todas as coisas. Ora, se Deus é a inteligência suprema, é porque existem inteligências supremadas. Senão ele não seria inteligência suprema, seria inteligência única. Se ele é a suprema, é porque existem outras inteligências. Na questão de número 76, Kardec irá perguntar, que é o espírito, com E minúsculo. E os espíritos respondem, princípio inteligente do universo. Dali, nas questões seguintes, Kardec irá explorar o que é o espírito com E maiúsculo, que é o princípio inteligente individualizado, tornado humano. Então, o espírito humano é inteligência também. Não a suprema, não a soberana, mas inteligência também. Na questão de número 13 de O Livro dos Espíritos, nos dizem os espíritos que um dos atributos da divindade é que Deus é infinitamente perfeito, justo e bom. Justo e bom. João registra no seu capítulo 8 uma definição incomparável do que seja divindade. Deus é amor. Ora, se Deus é justo e bom, dotado de perfeição infinita, e isso pode ser sintetizado nessa definição, Deus é amor, e nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, nós também somos amor. De modo que, se ainda não conseguimos revelar ao mundo essa nossa natureza amorosa, ainda estamos, e por favor, é apenas uma expressão, não a interpretem literalmente, porque sabemos, temos um processo ascensional, estamos numa jornada evolutiva até chegarmos nesse patamar. Mas poderíamos dizer, apenas alegoricamente, se ainda não expressamos essa nossa natureza amorosa ao mundo, estamos sendo hipócritas, porque não estamos sendo nós mesmos. De modo que ser verdadeiramente autêntico é ser amoroso. Aquele que usa da autenticidade para agredir, para violentar, e não estamos falando de firmeza, porque ela em muitas circunstâncias será um instrumento amoroso, educativo, valioso, necessário, mas estamos falando de agressividade, destruição. Quando agimos de maneira destrutiva, não estamos sendo nós mesmos, porque a nossa identidade mais profunda é uma identidade amorosa. Recordemos, por exemplo, do que Jesus irá nos dizer e vejamos que a frase que nós tomamos, o versículo que tomamos de início para desenvolvermos o raciocínio dessa noite, registrada lá no capítulo 6 de Lucas e no capítulo 5 de Mateus, ela está também naquela passagem em que Jesus nos oferece o Sermão da Montanha como um roteiro seguro para a felicidade e logo em seguida ele irá ressignificar a lei. Ele irá dar um outro sentido, complementar, refazer caminhos e tornar a revelação divina para nós mais completa, nítida e límpida. É por isso que ele nos diz, ouvistes o que foi dito, e aqui eu peço licença para fazer a leitura. Em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 45. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Em algumas traduções, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Vejamos a construção que Jesus faz. O aramaico ele era uma língua que tinha apenas 13 letras. Era uma língua muito pobre, então havia necessidade de que eles utilizassem diversas flexões verbais e muita simbologia para que conseguissem, então, tornar a língua um pouco mais viva, para que conseguissem uma comunicação mais assertiva. Jesus faz isso de maneira incomparável. Então, notemos, através do registro feito pelo evangelista, essa construção do Cristo. Ouvistes o que foi dito. Jesus está retomando algo que já havia sido registrado na lei mosaica. Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na língua portuguesa, aqueles que têm uma profundidade maior e um domínio maior, me perdoem se eu cometer algum equívoco, mas me parece, quase certamente, na língua portuguesa, quando nós usamos uma conjunção, significa que tudo que nós dissemos antes dela, uma conjunção adversativa, tudo que nós dissemos antes dela não vale. Vale o que nós diremos a partir dela. Já viram aquilo? Você conhece fulano? Ah, conheço. Ele é uma pessoa boa, trabalhador, fiel à esposa, à família, mas conjunção adversativa, que significa que nada disso vale, vai valer o que eu vou falar dali em diante,
que é quando a gente desce o sarrafo, de fato. Então vejamos o que Jesus está fazendo. Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Nada disso vale mais. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E vejamos, na construção anterior, amarás ao teu próximo. Está no futuro. Jesus conjuga no presente. Por quê? Reconciliação é um imperativo e um convite para o aqui e agora, não para amanhã. Amai. E vejamos que a conjugação do verbo está exatamente no imperativo. Jesus está mandando, ele não está convidando. Não está sugerindo, ele não está dando a opção, ele está mandando. Ama. Amai os teus inimigos. E ele continua. Diz-nos o registro, né? E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Em outras palavras, retomando o raciocínio anterior, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para que vos apropriais da vossa herança celestial. Porque assumir a condição de filho é exatamente isso, assumirmos a nossa parte na nossa herança. A nossa identidade divina de seres amorosos. Amai os vossos inimigos, para que sejam reconhecidos como filhos do amor. Filhos de Deus. Recordemos, por exemplo, aquela bela passagem, não vamos necessariamente, evidentemente, explorá-la, as várias lições que ali estão reservadas, mas aquela parábola dos dois filhos, do filho pródigo. Quando o filho que havia perdido tudo retorna para casa, a alegria do pai é aquele que estava perdido agora se encontrou. O raciocínio de Joana de Ângeles, ao comentar acerca da vingança, a partir de uma perspectiva da psicologia profunda, é exatamente esse de que nós precisamos criar essa conexão com o divino interno. Porque o ego, quando assentado no si mesmo profundo, isto é, na nossa realidade interior, ele se fortalece. E aí há uma perfeita junção do aspecto da feminilidade com a masculinidade, da ânima, nas palavras de Joana, com o ânimos. São termos técnicos que não vem ao caso explorarmos aqui de maneira profunda, mas ânima diz respeito ao aspecto feminino e ânimos diz respeito ao aspecto masculino. Os dois existem em todas as almas. Ainda que estejamos num corpo do gênero feminino, traremos também aspectos do ânimos. Daí vemos, por exemplo, Joana d'Arc com aquela energia, aquela força, a mulher que é autodeterminada e que é capaz de realizar coisas que exigem uma coragem e uma força que muitos homens não eram capazes. Assim também homens como Chico Xavier, de uma doçura, de uma afabilidade que lembra muito a feminilidade e que muitas mulheres não conseguem expressar. Por isso, nós transitamos entre os dois gêneros ao longo das reencarnações, porque temos aspectos a serem desenvolvidos nas duas personalidades. E Joana nos diz, o ser humano integral é aquele que consegue conjugar, que consegue unir essas duas polaridades, consegue ter a força, a firmeza, mas consegue também a sensibilidade, a flexibilidade, a doçura, a afabilidade. Por isso, dar uma outra face, que lembra muito a postura feminina, com o Cristo, ele também é um processo que vem não a partir de uma postura covarde, que pode sim ser adotada. Nós muitas vezes podemos fugir dos conflitos por covardia, mas não é essa a proposta do Cristo. Ele nos convida a uma postura de ser integral, que consegue alinhar a serenidade de não revidar o mal com uma postura firme, corajosa, profunda no coração da criatura, que olha para isso e entende, percebe-se acima, superior a essas circunstâncias transitórias. E porque forte, então, consegue renunciar ao impulso da vingança, do ódio, da animosidade. O convite de Jesus, então, que ele nos faz nessa passagem é: assumamos a herança do nosso Pai. Sois filhos da luz. Há uma passagem muito mal interpretada por nós, quando Cristo ele pergunta: acaso vós sois deuses? Ele está fazendo referência ao salmista. Quando o salmista diz, sim, o salmista no Antigo Testamento, sois deuses. E aí Jesus então questiona: acaso vós sois deuses? Por que não fazeis essas coisas? Nesse mesmo capítulo que estamos anunciando, que estamos analisando.
Por quê? Se vocês não estão dizendo, conforme a sua lei, que sois deuses, por que não dão conta ainda de fazer essas coisas? É uma provocação do Cristo. Porque, evidentemente, que há uma distinção entre a criatura e a divindade. O convite de Jesus não é para nos igualarmos a Deus, mas é para assumirmos a nossa condição de filhos. E filhos conseguem viver o amor. A boa nova, a boa notícia, consiste exatamente nisso. Ser filhos de Deus é ser filhos da luz. Sermos filhos da luz. Conclui, só para encerrarmos, o versículo dizendo-nos, o evangelista, porque ele, Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Notemos, porque ele faz nascer o seu sol. Vejamos que o sol aí tem dono, tem propriedade, é Deus. E notemos que se é dele, também há de expressar algo do divino. Mas chama-nos a atenção o jogo de palavras que Jesus faz. Notemos, faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Os maus estão primeiro. E vi chuva sobre os justos e injustos. Não nos parece um tanto quanto incoerente? Porque a chuva, que representa a adversidade, representa obstáculo, representa muitas vezes desafios, vem primeiro para os justos, depois para os injustos. O sol, porém, que é luz, que ilumina, que traz claridade, que nutre, vem primeiro para os maus, depois para os justos. Porque Jesus está nos convidando também a uma visão de mundo muito mais profunda, que se atém às finalidades, às consequências das experiências, e não às experiências em si. A chuva, muito embora possa representar a adversidade, obstáculo, desafio, é também instrumento renovador. É também instrumento renovador. As provações pelas quais nós passamos renovam a nossa alma. E é óbvio que Deus não coloca sobre ombros frágeis fardos pesados. O divino, a sabedoria, a inteligência divina nos oferece provas conforme as nossas possibilidades de força de suportá-las. Por isso que vem primeiro para os justos. Porque para os injustos, aqueles que estão mais frágeis, não conseguirão suportar uma provação. Terão antes que contar com o exemplo daqueles mais fortalecidos, que já estão mais adiante, para se inspirarem, para encontrarem força e esperança para poderem avançar. Assim também nós contamos com o auxílio desses incontáveis corações invisíveis que se fazem presente, que nos inspiram em instantes como esse, em que nos resguardamos, direcionando a atenção um pouco mais a Jesus. Inspiram-nos as resoluções para as questões da nossa existência. Se aprendermos a silenciar a nossa mente no instrumento ou usando o instrumento da prece, conseguiremos escutar Deus falando conosco, fazendo com que a sua chuva, tocando o terreno da nossa alma, limpe os nossos corações, renove a atmosfera do nosso ser e permita que nós agora tenhamos um solo, um terreno um tanto mais fértil para o desenvolvimento da semente do Evangelho. É óbvio que as provações muitas vezes serão circunstâncias desafiadoras, difíceis. E Jesus não nos convida a uma postura masoquista também, de desejarmos o sofrimento. Isso não é da criatura humana. A criatura humana aspira o belo, aspira a felicidade, a alegria, a plenitude. Eis para onde e em que direção devemos rumar. Acontece que Joana nos aponta que, para chegarmos à plenitude, é preciso termos propósitos nobres, e propósitos nobres implicam necessariamente, muitas vezes, sabermos suportar alguma dose de renúncia e sacrifício. Por exemplo, da vingança e do ódio. É desconfortável? Bastante. Dá uma vontade danada de dar na cara de fulano quando ele me ofende. Mas nós entendemos que há um propósito para suportar isso. E quando, então, caminhamos agora com passos mais decididos e comprometidos com Jesus, será questão muito mais fácil aprendermos a suportar as dores do caminho, porque há um propósito maior no horizonte a aguardar-nos. Não é suportar a dor pela dor apenas, não é nos subjugarmos ao sofrimento numa postura em que encontramos prazer em sofrer, não se trata disso. Pelo contrário, é preciso, inclusive, encontrarmos libertação da dor, libertação da satisfação que sentimos no prazer das nossas paixões que nos fazem sofrer, para verdadeiramente nos planificarmos. As provações, elas têm essa finalidade, de ir desbastando, de ir
cansando a criatura para que ela busque algo maior, para que ela busque algo melhor, para que ela busque algo de mais amor. De mais amor. Assim também, entendamos o sol como este símbolo que traz luz. Traz luz para quem está nas trevas. Por isso, primeiro os maus, depois para os justos, porque quem está nas trevas está mais necessitado de luz. Precisa enxergar alguns passos adiante para poder voltar a caminhar, para poder seguir, para poder avançar. Vejamos que a decisão sempre será individual e intransferível, mas sempre contaremos com a solidariedade divina que faz o que traz-nos verdadeiros sóis do alto, espíritos luminosos, para servirem para nós também como sóis em nossa existência. Sol que traz-nos calor, que aquece a nossa alma, mas, sobretudo, que representa para nós clarão em direção a qual devemos rumar. Por isso, Jesus registra-nos, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vê chuva sobre justos e injustos. De modo que o Cristo, assim, nos apresenta um roteiro que, para nossa verdadeira autolibertação, precisaremos compreender, voltando o nosso olhar para o nosso íntimo, compreender a nossa realidade de seres amorosos. E aprendermos, por exemplo, com Paulo, a nos recolhermos sem tomarmos decisões, fazermos escolhas, adotarmos comportamentos de maneira precipitada, impulsiva, mas antes nos recolhermos no abrigo da prece, rogar a inspiração divina, para sabermos utilizar da firmeza quando ela for necessária, da imposição dos limites, nos fazendo também respeitados, porque isso é fundamental, mas também aprendermos os momentos, como Paulo aprendeu, de renúncia, de sacrifício, da flexibilidade, da afabilidade, da doçura, sempre e em todas as circunstâncias utilizando ou vislumbrando um propósito maior, que é amor. Assim, um dia, talvez chegaremos, talvez não, certamente chegaremos, à condição de apóstolos fiéis, que conseguem priorizar os interesses, a vontade, o desejo do Cristo de Deus. Porque nos diz Joana, criaturas que conseguem assumir essa postura que exige coragem, porque o auto-sacrifício ele impele-nos, convida-nos a sairmos de um lugar que é extremamente confortável, que é o lugar de vítima, que é o lugar de passividade, que é o lugar daquele que é apenas objeto das circunstâncias exteriores. Assumir uma postura proativa, ativa diante da existência é algo extremamente trabalhoso, cansa, é desafiador, por isso exige coragem. Perdoar é um processo profundamente amoroso, por quê? E necessariamente passará por assumir uma postura corajosa. Porque agora eu não vou, tal como Freud nos convida, culpabilizar o outro. Eu me implico na questão. É de Freud essa frase. Qual que é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? É fácil, é gostoso pensar sobre isso? Não é. Porque quando a gente está vendo desordem, a gente acha que o quê? O inferno são os outros. Recordando Sartre. Jesus nos convida a uma outra postura. Eu vou me implicar na situação, entendendo que o outro tem sim responsabilidade nela. Mas eu vou me implicar na situação, na circunstância, porque eu não me conformo com ela como ela está. Paulo, mais uma vez, não vos conformeis com este mundo. Antes, renovai-vos pela boa nova do Cristo. Não tomai as formas do mundo. Vou permanecer ou vou me inquietar e ficar insatisfeito com essa circunstância tal como ela está. Abrirei espaço à reconciliação, ao refazimento com o outro. Mas também vou deixar ao outro a responsabilidade que cabe a ele. Porque isso também é a amorosidade, respeitar a liberdade do tempo do outro, decidir em avançar em direção ao amor. De nossa parte, cabe apenas ocupemos este lugar, que é responsabilidade nossa, amemos. Ofereçamos amor. Perdão, então, é processo, vejamos. É construção, não é algo instantâneo, mas é um imperativo, é um convite que é urgente, não é para amanhã, não é para depois, é um processo que deve ser iniciado agora e que cada vez mais, acalentando e cultivando em nossos corações esse propósito, aí então nós vamos abrindo espaço para que a reconciliação faça-se, cumpra-se, aconteça. Lembrando de Joana, mais uma vez, para de fato agora encerrarmos. Perdão implica
demanda necessariamente humildade. E vejamos que humildade não é nós nos colocarmos abaixo do outro, mas em igual patamar. Me percebendo um igual, então eu abro espaço para que o perdão exista. Por fim, recordando Emmanuel, mensagem educa. Não tenho certeza agora se é essa, mas está no livro Fonte Viva. O último parágrafo dela diz-nos Emmanuel: quando os cristãos evocam o vocativo Pai Nosso, estão não apenas recordando e reivindicando a condição de filhos do Divino, que é sobre o que nós conversamos essa noite, mas também, diz-nos Emmanuel, assumindo e abraçando como irmãos toda a humanidade, porque o Pai é nosso. Então somos todos irmãos. E na condição de irmãos, talvez o que desejamos para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família será sempre fraternidade, união, paz. Por isso o convite de Jesus. Perdoa, ama. Khalil Gibran Khalil diz-nos: o perdão é o perfume das flores. É o perfume que as flores exalam ao serem pisoteadas. O perdão é o perfume que as flores exalam ao serem pisoteadas. Ao invés de oferecermos espinhos, possamos nós, nas dores, que ainda a nossa alma muito suscetível é abalada, é atingida, aprendamos a oferecer o perfume do amor, ao invés dos espinhos da vingança. Muita paz.